Boa noite! Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos para a nossa live número 5, dia 25 de fevereiro 2025. Nossa, como passa esse tempo, como é rápido. Boa noite, Nossa, muito Carla. bom. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Hum, Sejam todos bem-vindos nessa antevéspera de carnaval, né? Semaninha final aí. E depois carnaval, né? Então, vamos lá, voltando a conversar sobre nosso tema principal, ou seja, a nossa consciência, ser consciente, estar consciente. Novidades sobre o assunto? Tem alguma coisa da semana, durante a semana, Carla? Não, não, acho que, não sei, as habilidades parece que foram aumentando. Tipo isso, eu não sei te explicar. Acho que é mais a respeito da Inata mesmo, sabe? Hum, que maravilha. Algum depoimento sobre algo que ocorreu? Só um momentinho, eu acho que o Guilherme vai querer entrar. Peraí, só um momentinho. Tá bom. Então, Paulo, vamos ver aí. Você estava comentando que a tua conexão está meio ruim. Melhorou quando você desligou? Não, continua ainda. A Continua? voz. É. Mas eu vou continuar assim, porque se eu for desconectar agora, vai demorar bastante, né? É, provavelmente. Mas consegue nos escutar, pelo menos para Consigo, entendimento. consigo, Então tá. consigo. Então tá ótimo. Enquanto não chega o Guilherme, vamos lá, né? Temos que aproveitar o nosso tempo. Ser consciente. Frasezinha, duas palavrinhas. Ser consciente, que são completamente diferentes de estar consciente. De novo, o consciente é um lugar, é um espaço, é uma ideia, é algo abstrato, é algo físico. Não, físico não é não. Eu vejo como um nível, né? De consciência mais profundo. Pois é. O aspecto físico, a palavra físico, como é que você interpreta ela, Paulo? Eu vejo algo mais material, né? E também é, um conceito mais objetivo, mais simples. E eu não vejo a consciência como algo simples. Eu vejo como algo bem profundo E e aquilo que espiritual ao não, mesmo tempo. e aquilo que não é consciente, está onde? Eu vejo no inconsciente. Perfeito. Fica um negócio meio uma bola de neve que não explica nada, né? É, O que é Eu acho que consciente está no consciente, e o que é é o inconsciente está no inconsciente. E o que é consciente e o que é inconsciente?
Não, Qual mas o é essa? inconsciente mesmo, né? Que nós não conseguimos acessar, no caso, no sentido de não acessar. Não conseguir acessar, né? Hum. Como eu falei numa das lives anteriores, se isto daqui, que é um pendrive, é, é uma memória, alguma coisa. Quando ele está desligado, isso está no inconsciente ou está no consciente do computador? O conteúdo deste pendrive, enquanto ele está desligado fisicamente do computador, ele é conhecido, ele é consciente por parte do computador. O Não, não computador é consciente. tem acesso. Não, ele não tem acesso. Então ele não tem consciência das informações. Então, o computador é o que, neste caso? A nossa mente? É, seria um Então, nível mental. Fala, Carla. então seria o computador o consciente e o pendrive o inconsciente. Então, são lugares. Eu acredito sim, que sim, pode ser acessado conforme você falou. Lembra, quando você fazia a pergunta? Você sabe qual é o nome da minha avó? E a gente só fala sim ou não, né? Sim. Se tiver no córtex pré-frontal, eu já vou dizer. Se eu não souber, eu vou ter que puxar lá atrás, que é no inconsciente. Eu acredito que é isso. Ok. Ou procurar dentro do Google. Ou é, né? Mas aí já não é mais a minha consciência, já é a consciência de uma máquina que é fora da minha máquina, né? E que, por sinal, ainda está conectada exclusivamente pelo Wi-Fi, ou seja, sem conexão física. Interessante. Como fica isto? Isto daqui é um lugar? É um espaço? É algo que precisa de um aparelho ou precisa de algo externo para gerar a consciência do que está dentro dele? A informação está dentro dele. A informação está. É, A não informação, precisa de nada externo. a Só informação para que acessar. está, a informação que está com o criador está com quem? Está com o Criador? Uhum. Está com Pendrive? ele. Pendrive? Eita, agora. No caso, você está falando, no caso, dimensões, no caso, né? Não, Ó, não? não. Exclusivamente o que é estar consciente ou ser consciente. Aonde está? Como é que eu consigo definir que sou ou estou consciente? Qual o parâmetro? Tem Estar aquela, ligado? tem aquela história dos macacos que você falou também, né? Quando Sim, você tem a percepção daquilo, sim. a experiência, você tem uma experiência relacionada àquilo que dá a consciência de algo, né?
Sim, se aprende, no caso, se acessa de alguma forma, perfeito. percebe aquilo. Totalmente perfeito. Um dos ramos do se tornar consciente. Enquanto eu não tenho como perceber o que está à minha volta, porque me faltam, sei lá, palavras, porque me faltam comunicações, me faltam imagens, é, eu estou inconsciente daquilo. Não está acessando, né? Por uma limitação. De novo, eu vou perguntar. O computador, ou seja, vamos pegar o exemplo da televisão. Quando ela está desligada, ela recebe sinal de todos os canais que estão transmitindo, Sim, mas quem está na frente dela assiste alguma coisa, não. a televisão é Totalmente consciente por ligar. estar recebendo tudo? Tá. Não, eu não vejo a TV como consciente, né? Eu vejo ela como o aparelho mesmo. Sim, Quem tem mas a consciência é aquele que vai operar o aparelho. não. Nós estamos agora fazendo uma metáfora. Está desligado o teu som, Carlos. É exatamente o que você está falando, uma metáfora. A metáfora diz É como assim: se, a é como se eu televisão. estivesse falando como um telefone celular, tá? Sim, Eu tenho um telefone celular, eu tenho sim, tenho o Uhum. meu número, tenho o meu aparelho, mas eu não consigo ligar para mim. é, Eu não consigo do meu aparelho ligar É para verdade. falar comigo. pois é. E como que eu faço isso? É Ah, exatamente a pergunta que ele está fazendo. Não exatamente estou isso. errada? Não, tá certíssima. Então vamos lá. Então, se a televisão, quando está desligada, ela continua sendo um receptor que está recebendo todos os canais. Ela está consciente? Ela é o consciente? Ou ela é o inconsciente? Eu vejo ela como está consciente. Ela poderia ser dito assim: tudo que chega através da televisão, ou do rádio, ou do que quer que seja, é, está vindo através de uma situação que nós não sabemos. Tem uma nuvem na frente, tem uma tela na frente, tem uma ponte para ser atravessada, para que ela chegue aonde? Nos nossos canais Uhum. receptores e nós possamos traduzir ou transduzir ou interpretar e transformar em uma condição de consciente. Então, nada do que para nós é inconsciente realmente é inconsciente. Só não tem como nós expressarmos aquilo que nós estamos recebendo, porque a nossa caixinha ainda não tem o transdutor correto, ou não está sintonizada, ou não tem energia, ou qualquer coisa assim. Mas isso não quer dizer que não está chegando toda essa informação. Por isso, todas essas complicações, né, de comunicação.
Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa Boa noite. noite. Está nos ouvindo? Boa noite. Não está saindo o som teu aí para nós. O que será que está acontecendo? Acho que não conectou teu som aí ainda. Ele só diz que você está como convidado, mas não entra o som aqui. Ami, por favor, verifica se ele aceitou os termos de gravação. Eu acredito que isso só é no dele lá, no meu não altera aqui. Mas é importante que ele saiba, né, que nós estamos fazendo uma live que fica depois aberta a público e que não tem aqui nenhum tipo de obrigatoriedade de deixar nem a voz, nem a imagem, mas vai ficar público todo o processo depois. Agora está dizendo que está se conectando o áudio. Boa noite, Amir, Boa tudo bem? noite. Agora sim, agora chegou completo. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, terapeuta Paulo. Boa noite. Seja bem-vindo, Guilherme. Estamos aqui numa discussão ferrenha. É, Para variar, ser consciente, estar consciente, o que é consciência, onde ela está, o que é inconsciência ou o que é inconsciente. Veio uma definição bem clara, né? Consciente é tudo aquilo que está no consciente. E o que não tiver no consciente está no inconsciente. exatamente. Eu coloco a consciência é o que você está, na minha concepção, né? Está fazendo agora nesse exato momento. Eu tenho consciência que eu estou aqui diante dos meus colegas aqui, assistindo essa live com você e buscando conhecimento e aprendizado. Você está consciente disso? Estou. Esse armazenamento dessas ações, desse treinamento, está indo para a minha mente inconsciente, onde eu vou guardar algumas coisas internas que vão ficar destacadas para que eu possa futuramente me lembrar de algo que eu aprendi. Seria isso, basicamente? Vai depender da tua interpretação e da tua forma de você administrar isso. Eu dei um exemplo de um pendrive. Ele tem informações. Enquanto está desconectado, ele tem ou não, ele é consciente para o computador ou ele é inconsciente? Ele é inconsciente. Ele tem informações armazenadas, mas sem a conexão do computador, ele não serve para nada. Perfeito. Não serve mesmo? Não, ele não serve pela questão de que ele precisa de algo para se conectar e buscar aquela informação que você deseja, não é isso? É basicamente a transferência dos dados das informações para você poder adquirir. E aí também, é, se você está numa mente, você quer buscar algo, alguma lembrança, você vai aonde? Você vai lá no seu inconsciente, não é isso? É mais ou menos. Em uma conversa anterior, agora há pouco, com o Paulo, ainda offline, Hum. nós estávamos discutindo o aspecto de aonde está a, digamos assim, a possibilidade de nós estarmos com o Criador.
de nós percebermos o que o Criador quer passar para nós, de nós sabermos o que é o Criador. O Criador para nós é consciente, nós somos conscientes do Criador. No caso, se nós formos conscientes, nós teríamos que ter acesso ao Criador, correto? E quando nós não temos, a pergunta é a pergunta. E quando nós não temos, Inconsciente. hã? É inconsciente, não é? Não sei. Então eu É, trouxe aqui uma metáfora. A- sim. o televisor, quando está desligado, ele deixa de receber todas as frequências de todos os canais de televisão, Quando ele está desligado, ele não tem energia para passar, sim. mas ele está inconsciente dessas energias. Bem, porque eu acho que precisa de um elo de ligação para poder ela ter a transmissão do chegar para ela, porque trata-se de um, né, vamos pegar aqui de uma forma racional, ele é um equipamento eletroeletrônico, o nome já diz, eletroeletrônico, né? Ou eletrônico, o pessoal chama, né? Isso é um Mas é pedacinho da nossa consciência, né? exatamente. No momento que você vai sintonizar um canal, essa informação precisa de uma comunicação direta para poder chegar o sinal, para você ter a transmissão e para você assistir. Perfeito. Você conhece aquelas TV mais novas agora que tem as possibilidades de você deixar diversos canais ao mesmo tempo na tela? Ah, sim, a TV Picture in Picture, não é isso? Isso. Qual é que está consciente? Qual é que está inconsciente? Bem, na Picture in Picture você consegue ao mesmo Carla tá tempo. sem som, tá? Tá desligado o teu celular. Tá sem som. Ela tá falando lá no dela. Não se preocupamos nós aqui. Nós estamos inconscientes de que ela está atendendo um cliente, provavelmente. Ah, é. Aí, viu? Aí, porque a TV Picture in Picture, né? Pelo menos eu lembro quando ela saiu, o lançamento dela, ela foi uma febre danada, porque eles pegaram essa questão da pessoa que queria assistir aquele determinado jogo, aquela determinada partida, né? Mas aí a mulher queria ver a novela, sei lá, então aí ficava aquela briga, né? E eles ficavam trocando de canais, porque você, em tempo real, você conseguia assistir as duas transmissões. Como você tem hoje, né? As televisões, quando vai estar lá na final do. Estou dando um exemplo do futebol, né? Aí acabou lá o campeonato, e aí eles. Ah, o jogo ainda não acabou, está na disputa de pênalti. Aí eles dividem a tela e você fica em picture também, né? Exatamente. E Como aí, nós estamos fazendo agora, nós estamos picture in picture. exatamente. E qual de nós está inconsciente ou qual de nós está consciente? Qual de nós está no inconsciente? De quem? Qual de nós está no consciente? De quem? No momento que, por exemplo, eu estou conversando com você, eu estou tendo um contato direto com você, por meio de comunicação de áudio e também por meio de comunicação de vídeo. Vou dar Certo. um exemplo da Carla. Ela está nos vendo, nos escutando, mas não está vendo a comunicação entre nós, porque ela está não enviando o áudio. A não ser que nós tivemos habilidade de leitura labial, que aí a gente consegue observar os lábios que ela fala. Perfeito. Mas, Mas quem diz que eu não estou entendendo nada que vocês estão falando e eu não estou anotando tudo isso que eu estava precisando? pois é. E assim vai. Então, a consciência é linear ou ela é multidimensional? Segundo a Carla, Muito, é multidimensional. É o que o Paulo estava falando, tentando falar do todo, tá? Eu entendi o que ele quis dizer.
assim que eu entrei, a respeito do todo. Eu acredito que seja da Multi. Pois é, Porque mas ela tá aí, tá em todos os lugares, ela tá em todo momento, e é como você acabou de falar, né? A sintonia da frequência da TV. Eu posso sintonizar o futebol, como o Guilherme falou, eu posso sintonizar a novela, eu posso sintonizar o que eu quiser dentro dessa tela, e eu posso, ora, olhar para uma, ora olhar para outra e pegar diversas informações de cada. ou eu posso bancar o louco e ser um autista e ter todos os canais na tela com todos os sons saindo ao mesmo tempo. Exatamente, também. Tá tudo bem. E eu estar É, mas, me mas tornando aí consciente de tudo ao mesmo tempo. Vou acontecendo ao contar mesmo uma tempo. experiência que eu tive. Foi? Vai? Pode falar, Paulo. É, eu estava muito cansado. Faz alguns anos. Estava cansado, aí deitei, mas eu acessei. Eu realmente não sei o que foi aquilo. Eu acessei alguma coisa, digamos, um canal. Eu chamo de canal, em que uma mulher, certo? É uma loira, ela me dava uma aula. Eu não sei se era só para mim, ou se tinha alguma coisa, ou se eu fui para algum lugar, eu não sei, não lembro. O que eu lembro é que ela estava diante de mim e ela me dava essa aula, e, por sinal, era algo muito, muito complexo, que eu só entendia, digamos assim, com a consciência que eu estava naquele local, digamos assim, né? Eu não sei o que era na realidade. Pronto. Enfim, eu acessei aquilo. Ela me dava uma aula de algo muito complexo. Eu entendia enquanto estava ali, naquela consciência, digamos assim. Mas quando eu voltava, quando eu acordei, na realidade eu não estava dormindo mesmo, eu estava cansado. Então eu acessei de alguma forma aquilo como uma sintonia fina, digamos assim. Quando eu voltei, eu lembro, como eu estou falando aqui, da mulher, lembro que ela estava falando de algo complexo, ainda consegui puxar, né, tentar resgatar alguma coisa do que ela falou e que era algo realmente muito, muito complexo, mas depois eu esqueci totalmente, sabe? Esqueci totalmente aquilo, mas sei que era algo, foi consciente, foi bem consciente aquilo, que foi como nós aqui estamos conversando no presente, no agora, e temos consciência do que estamos falando, né? A mesmo idioma, tudo. Ela falou no mesmo idioma, e eu entendi o que ela falava, mesmo sendo uma linguagem bem complexa, mas depois que eu voltei, é como se o nível de consciência tivesse diminuído, e aí eu não consigo, até hoje, lembrar do que realmente foi aquela comunicação, né? Que assunto foi aquele que ela me passou na realidade e que eu entendi naquele momento, mas depois não consegui mais. Perfeito. Por que que você não anotou, Paulo? Não consegui. Quando eu voltei, foi muito rápido, sabe? Muito rápido. Ah, Tentei resgatar a conversa, Isso é normal. mas eu não consegui lembrar do que ela realmente tinha falado. Mas era alguma coisa, era bem, bem profundo, era bem profundo, É bem bem profundo. normal isso. Muitos chamam isso agora de canalização isso. e muitos ainda chamam isso de obsessão. Muitos chamam isso de Obsessão também, por que não? e de De desprendimento astral. abdução, de abdução, Despre- O chamam de... desprendimento astral, as Você acha que é viagens uma astrais. abdução, Bi? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Será que eu fui Não, levado? Pode ser também. Pode ser, né? É. Agora veja, aqui nós estamos exatamente para procurar exatamente esse caminho. O Criador está querendo comunicação conosco. Será que ele não está querendo? Existe alguma possibilidade de que ele não queira? Eu acho que ele sempre quer. Eu acho que nós é que somos limitados, né?
Ou Até aqui nesse será que mundo nós mesmo, queremos, não queremos escutar e estamos trocando de canal, sintonizando algo que não vem nada para nós? Eu acredito que é isso, que não queremos escutar, porque achamos que não estamos prontos, ou se recebemos essa informação, o que fazer com ela, e se eu vou fazer, o que que vão pensar? O que todos irão pensar depois de começar a falar a respeito? Pois pode é, ser também. pois é. Então, o que que é o que estaria travando a nossa comunicação com isto Pode que a gente vai ser, chamar de inconsciente, vai chamar de criador? Podemos dizer que o travar de uma interferência, que não existe a comunicação real. Ou é a nossa caixinha, o nosso computador que ainda não está com o Windows 15, 20, 30, é, que podem não ser é também. igual ao nosso celular, que antes era só com tecla e agora é com imagem, com som, com Wi-Fi, com tudo outras coisas? Os apegos, pode ser, o não merecimento, achar que é impossível, né? Daí nós voltamos ao Paulo lá no começo também. Ele acha que crenças e coisas ruins e coisas desse estilo que nós temos gravado no nosso inconsciente, que nos bloqueiam, Uhum. devem ser reprogramados, devem ser Reprogramar. alterados. É. Essas crenças, a minha pergunta é: quem criou essas crenças? Nós mesmos. Pois é, É pro algo que a Paulo gente foi algo acredita, externo. é algo que a gente acredita, que na realidade não é real, mas nós colocamos como uma realidade e a gente também coloca aquilo como uma realidade tão grande É que verdade. faz a gente evitar de ver qual é a verdadeira realidade. E aí você não consegue fugir porque você parece que ama aquela crença, parece que ali é sua autodefesa. Você tem medo de combater essa crença, ela se tornou tão grande na sua vida que você não consegue distinguir, porque nossa mente não tem a capacidade, né, de distinguir o que é real e o que é imaginário. É por isso que quando a gente tem alguma lembrança do passado que causou alguma dor para a gente, aquela lembrança, se você botar com riqueza de detalhes, ela vira uma dor tão grande que você parece que tem a sensação que você está assistindo aquilo de novo. Parabéns, Guilherme, mas não é nada disso. É mera exclusivamente um programa de computador que nós implantamos dentro do nosso computador com o objetivo de ter a melhor possibilidade para nós naquele instante. E enquanto isto for verdadeiro. É Mas como se só fosse que uma, Verdadeiro para cada um, para né? cada um, Por claro. quê? Para é como cada um. Porque quando você se pensa, quando você pergunta quem criou a criança, elas estão aí. É como se fosse um pensamento coletivo. Então, estão todos eles aí. Tem coisas que eu não acessei nada, que eu fiquei sabendo hoje. As pessoas estão falando que aconteceu uma atrocidade, não sei aonde. Eu não estou sabendo, porque eu não estou nessa vibração, não estou nessa sintonia. Então, eu não entrei nessa frequência. Então, tem o pensamento o coletivo, né? E eu escolho se devo ou não acessar esses, Então vamos brincar esses mais um programas pouco. que já estão É. pré-estabelecidos aí. Já Vamos estão, brincar. tudo aí. Vamos virar criança e vamos brincar. Então, você se fala que, por exemplo, se a gente tem essa crença alimentada, que, por exemplo, se eu vou pegar aí um terapeuta, ele diz para a gente que a gente precisa quebrar nossas crenças, fechar, Reprogramar reprogramar, né? Mas na a realidade é palavra. o quê? É você pegar aquela situação que você colocou como uma verdade, mas aí eu achei interessante essa sua fala, que você falou que naquele momento você achou aquilo bom, aquilo interessante para você, e aí eu vou te perguntar se isso, eu vou falar da informática, e como eu sou da informática também, né? Assim,
ele é uma espécie de firewall, que geralmente ele impede que você vá em determinados locais, que evita a invasão de determinados sites que você acha que vai se proteger, mas na realidade você está achando que aquilo ali vai fazer mal, mas às vezes não faz mal. E tem casos também de que o próprio antivírus identifica que aquele arquivo ele é nocivo, mas não é nocivo. Perfeito, meu amigo. Somos da mesma área também, tá? Também sou da área de TI. É. Também, entre outras, né? Todas. Mas vamos lá. A ideia é mais ou menos essa. Mas voltando sempre à raiz, 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 para ver onde é que está o pilar, onde é que está a sustentação real disso, porque o objetivo é exatamente, claramente esse. Se algo está se sustentando, ele tem que estar sob uma base sólida. Senão ele não se A sustenta. mente, Não, nossa mente, a não. mente consciente. A mente é quem está bloqueando a passagem daquilo que é o Criador. A mente é o computador, é a antena, Então é o inconsciente. hein? É o inconsciente. O inconsciente, se fosse para dizer alguma coisa desse estilo, seria o Criador que está vendo tudo, a tua alma que está vendo tudo. Isso seria o inconsciente e que você Sim. deixa num pendrive. Daí você diz assim: eu não consigo trabalhar com tudo. Desculpe, Criador. Eu só posso trabalhar com o que eu estou enxergando. Eu só Você se posso sente trabalhar. com limitação, meu amigo? Ah, Você colocou na sua mente que você é limitado, então isso não deixa de virar uma espécie de uma crença também, né? exatamente. Então, hoje, depois que inventaram a tal de velocidade um, velocidade 2, velocidade 3 no celular, nós não estamos mais querendo perder tempo de escutar na velocidade normal. Não. Meu, o imediatismo está reinando hoje em dia. Para Não é o tudo, né? imediatismo, é que não necessitamos mais. Nós estamos aprendendo a administrar a nossa mente, transformando ela em multi. E Mas, estamos amigo, você não quebrando. acha que a velocidade que estão chegando as informações junto ao nosso cérebro, como você falou, eu, pelo menos eu tento entender, nós não estamos talvez preparados para esse momento, porque está vindo, é tanta informação que está vindo, que você está percebendo que a humanidade está ficando doente. Porque você falou, tem coisas que às vezes não têm a menor utilidade, mas é tanta informação que vem chegando para a gente que a gente perde uma coisa chamada importantíssima, que eu acho que é o foco, não é isso? Não é o foco dentro do foco que todo mundo fala aí dentro da internet, principalmente os influencers e os outros por aí, Aham. tá? Não é esse foco que nós temos interesse. O foco seria você estar focado no eu, no meu eu agora. Sim, no presente, no momento que nós estamos nesse exato que E já estamos aqui. morremos. E estamos de novo. E já morremos. E estamos de novo. E já morremos. E estamos de novo. O que nós precisamos neste agora? Se eu for visitar o passado, o que sobra para mim de percepção do meu agora? Eu não estou mais inteiro dentro do meu agora. Eu vou estar preso lá no passado. Então seria eu estar fazendo o quê? Eu estar remexendo com o meu passado e tentando viver no meu agora. Só que quando eu termino de acordar, que nem diz o Paulo, eu não quero lembrar daquilo. Por quê? Porque eu estava interessado na vida que eu estava vivendo agora. Eu queria viver essa agora. Agora eu pergunto a você, Amir, é importante que a gente às vezes volte ao passado para buscar algo, alguma explicação, porque a gente sabe que, né, teoricamente, a gente não consegue voltar no tempo, né, pelo que a maioria diz, né? A gente não tem
acesso à volta no tempo, que nem aquela máquina lá de volta do professor, o cara voltou, mas aí por ele ter alterado a linha do tempo, porque aí eu até perguntei isso para você, que a gente pode criar várias linhas do tempo no meio dessa energia cósmica que deve existir aí, ele alterou todo o restante da situação quando ele voltou para o presente, que o filme ele dá essa mensagem. Realmente aquilo tinha que acontecer para haver um equilíbrio de tudo que viria para frente. E às vezes você acha que você tentando mudar, né, o passado ou alterar o passado, talvez aquela realidade que você ia viver agora, você não ia conseguir ver. Ia ser uma outra realidade. Completamente diferente. Quem assistiu Interestelar teve grandes insights, provavelmente. Por incrível que pareça, eu não estava muito preocupado hoje em me preparar para essa live e fui assistir um episódio de Star Trek, aquela primeira, lá dos velhos bons tempos. Aquela clássica. Isso, os clássicos. E se vocês tiverem a Netflix, tem lá na Netflix essa série. E peguem o número 4, o episódio 4 da primeira temporada. Você vai E ver. eles foram incríveis, né? Com a ideia do teletransporte, né, cara? Aquilo ali foi incrível, né? Que se desmaterializava de um ponto e iria para aquele outro, que eu acredito que deve ser o futuro, né? A gente está aqui hoje, eu estou aqui com você, com a Carla, com o Paulo, e se a gente quiser, vamos ali tomar um café na casa da Carla. Aí a gente faz um estalo aqui, bota o teletransporte, a gente para lá na cidade onde Carla mora, ou eu vou aí lá no sul atrás ficar lá com você. Mas isso ainda não é possível. Mas você acredita pela nossa capacidade de inteligência que o ser humano e a gente sabe que o nosso cérebro a gente explora muito pouco da capacidade real do nosso cérebro, né? Você acha que isso é possível? Pô, como você falou, né? O celular era apenas uma tecla, é aquele tijolão, e hoje ele é todo. Você tem aqui um computador portátil na sua mão aqui. Você tem mais do que um computador hoje já, É. tá? Mas vamos lá. Sim, se eles têm mais do que o computador na mão. Aí eu volto à pergunta, por que que eu não consigo falar comigo através do meu celular? Porque você está focada para fora. Aqui sim é foco. Você está abrindo os canais para fora. Em vez de você gerar a realidade, você está olhando a realidade. Voltamos ao foco. Uhum. Amigo, qual seria, se você tivesse essa possibilidade de. Então, por exemplo, por que que algumas pessoas falam que se a gente voltar a algumas lembranças do passado, como eu falei para você, que a nossa mente não sabe distinguir o que é real, o que é verdadeiro, e causa essa dor na gente, por a mente não saber distinguir, a gente vai chegar a ponto do que a gente pode chegar e distinguir o que é real, o que é verdadeiro, a mente nossa? E o que que é esse real e verdadeiro para nós? É a pergunta. É o físico? É a realidade material? Ou é o imaterial? Qual é a Eu Então, nossa acho que ele não, realidade? eu acho que ele não teve na aula dos registros acásticos. Não. Mas mesmo assim, eu vou pegar um outro exemplo. Vou tentar um exemplo agora, Guilherme. Os outros dois aqui tiveram esse exemplo já. Não sabem usar ainda, mas tiveram esse exemplo. Um tal de Vadim Zeland, Amo, amo, amo Vadim Zelândia. ok, ele é um russo que escreve muitas metáforas sobre exatamente esse processo que a gente está discutindo. E ele diz que a vida real é um espelho duplo.
O espelho aqui é mera e exclusivamente uma imagem vinda de lá do real. Para que a coisa aqui aconteça, tem que primeiro acontecer lá do outro lado do espelho. Mas Entendi. isso fica difícil de entender e explicar. Então, vamos pegar um outro exemplo. Eu pego um espelho e coloco na frente do Guilherme. E ele está exatamente nessa posição que ele está agora. Essa telinha que o Guilherme está enxergando dele próprio é o espelho. Como ele conseguiu fazer piscar? Como ele conseguiu fazer mexer? No caso, você está falando da minha pessoa? É, essa telinha que está aí. Sim. O que você teve que fazer para que essa telinha apresentasse uma coisa diferente para você? Porque, por exemplo, nós nos vemos através do reflexo da imagem, mas as pessoas veem a gente realmente como nós somos, né? Mas a gente nunca consegue se ver interiormente, assim, o espelho, qualquer reflexo que venha, você vai ver a outra parte sua, você geralmente até é invertido, né? É invertido, sim, tá? Mas aí vem a pergunta: adianta quebrar o espelho para fazer melhorar essa tua imagem? Não, porque eu já tenho essa imagem natural. E os movimentos que eu faço de respiração, como você falou, de piscar, fazem parte do processo que a gente nem percebe que tem esse processo de respiração natural, de fala, de audição, de visão, Exatamente. acontece naturalmente. Sem Aquele, interferir. aquele Guilherme, aquela Carla, aquele Paulo, aquele Amir, que está na realidade, que está no inconsciente ou está no criador, ou está não sei aonde, está fazendo o que para que apareça nessa tela essa imagem? Você teve que acessar o equipamento da câmera, o software, para poder gerar essa imagem para aparecer você aí. Se você, não é isso? Uh-uh. Não, tá falando você, você. Ele tá falando Ah, você eu. consciência. É, consciência. Então tá, vamos lá de novo. Vou começar do zero de volta. Volta para trás. Volta. Meu Deus, a minha, você vai me dar um nó na minha cabeça. Pois é. Voltando à fita. Imagine um espelho na tua frente aí agora. Sim, O que que esse espelho vai estar reproduzindo? O que que você ou qualquer outro que perceba, esteja na frente, no lugar que você está de espectador, vai perceber no reflexo do espelho lá atrás. A minha imagem externa, Aqui está, aqui na frente. isso. Mas Para ele que não consegue ver o seu pulmão, o seu coração, o seu Ah, mas intestino. isso é por coisa lá para daqui a não sei quantas lives. Agora, dentro desse aspecto, o que que deve acontecer e aonde deve acontecer para que algo mude no que está sendo refletido? Tem que mexer no espelho? que deve acontecer. Não, tem que mudar a imagem, a pessoa, a persona, e não o espelho. O espelho vai ser sempre espelho. Ele vai refletir o que tiver na frente dele. Então, o que tem que mudar sou eu. Você, o Guilherme, o Paulo. Quem tem que mudar somos nós. Perfeito. E Para podermos ver imagens diferentes, precisamos mudar a nossa autoimagem. mas para querer isso, nós, como espectadores daqui, estamos fazendo o quê? Olhando para o espelho
e querendo que ele mude, sem a gente fazer nada? Não, Claro que sim. E o que é pior, você ainda olha para o espelho e olha para aquilo que você não quer ver. Ah, sim, é porque você. Vou dar um exemplo, né? Vamos falar aí das mulheres, que às vezes falam assim: ah, eu tô com um pezinho de galinha aqui, né? E não sei o quê, basicamente isso. Mais ou menos, eu não tinha cabelo, agora se eu vou chegar bem perto aqui, tem um monte, já dá para pentear até. É. Mas eu acho que é Por isso, quê? né? Porque antes eu dizia, eles fogem, eles pulam, eles saltam fora, eles me abandonaram. Eu não perco o cabelo, quando ele cai ou se pincha, eu guardo dentro de uma caixa de fósforo. Não perco nenhum, tá? Hoje não. Você Olha está lá, tem falando. mais um, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tem mais um, olha esse, tá mais e escurinho. cada vez que ele vibra, nasce mais e mais. E já até com o cabelo grande. Meu Deus do céu, como pode isso? O que que Mas eu... aqui você está falando de transformação, porque conforme nós vamos evoluindo, nós começamos como, né, criança, São as neném. afirmações. As afirmações que fazemos e que temos consciência quando estamos fazendo as afirmações. Isso, ou seja, nós E estamos lá não estamos atrás falando do de boca para espelho, fora. ou seja, nós estamos lá atrás do espelho, nos Isso, dando mudando comando. conscientemente, Eu tomando sou o comando. consciência, tá? E daí a imagem que está aqui na frente muda para que o espelho possa refletir. Sim, é isso. Yes, bingo. Então você está falando de mudança de Consciência. consciência. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tem uma atividade que para quem é coach ou terapeuta já ouviu falar nessa atividade, que quando a gente tem, é uma atividade que ajuda as pessoas, né, quando estão com problema de baixa estima, isso eu fiz até numa, na, numa formação que eu fiz no Rio, chamava-se do super-herói. Que é claro que é apenas um momento daquela pessoa tentar voltar a um chamado empoderamento, porque ela não está bem. Ela está se olhando no espelho e está se achando a pior pessoa do mundo, o pior ser. Pessoas que estão, né, passam por processos de dificuldade, depressão, baixa estima. E aí você faz a atividade lembrando o super-herói favorito, que é o caso, o homem geralmente é Batman, Superman, Capitão América, é o Homem de Ferro, o exemplo. E a mulher geralmente é a Mulher Maravilha, a Mulher Gato a Viúva Negra, sei lá, basicamente isso. E você faz uma pose de empoderamento e você começa a fazer palavras de autoafirmação, dizendo que você é capaz, que você pode. É claro que isso momentaneamente vai dando um resultado à medida que a pessoa vai fazendo, mas o objetivo é a pessoa novamente recuperar sua autoestima e o seu empoderamento. Quando você olhar para o espelho e você observar que você não está bem, você está triste, você está chateado, apesar de você estar vendo a mesma imagem ali aparecendo, mas é o seu interior que está diferente. É basicamente isso? Aí Exatamente, gera. exatamente isso. Ou seja, a afirmação, simplesmente por repetição, não funciona para nada. Ajuda, mas não Mas, serve para nada. A aham. informação, ou seja, a afirmação com consciência de qual o objetivo dela, vai mudar totalmente. Então, não Eu precisa nada sou de quebra de cabeludo, paradigma. eu estou cabeludo. Eu não preciso mudar, reprogramar, eu não preciso nada disso. Então, não precisa quebrar crença, não precisa reprogramar nada. Eu não preciso ir para o meu passado, eu não preciso dar Cara, como é que descobriu isso no Vadim Zelândia? também, claro. Você descobriu isso no Vadim Zelândia. Eu já descobri antes, mas ele só trouxe E por uma que você só me metáfora. disse isso agora? Por que só agora? Eu já disse isso, se você pegar os nossos estudos, você vai escutar o Amir dizendo isso todo Ah, o eu não acredito que eu tempo. vou ter que reformular tudo. Amir, não faça isso. Não, pior que você me ensinou a fazer isso.
Pior que eu, pior não, melhor que eu fiz isso. E eu pratiquei várias e várias vezes e realmente dá certo. É exatamente isso. Então, mas só que precisa, a caixinha que nós estamos, precisou passar pelo celular com teclado para você sentir o efeito de teclar alguma coisa. Você vê uma tela lisa, um vidro, não dá para teclar. Não, não entra na consciência que dá para teclar e escolher alguma coisa no vidro. E o Steve Jobs ele teve essa percepção de que ele poderia transformar essa simples telinha que eram apenas teclas para uma ligação, se transformasse num mega equipamento eletrônico, como das maiores invenções. Mas até se você, né, vou novamente falando da informática, para você lembrar daquela cena, né, você já deve ter visto Piratas do Vale do Silício, e a engenheira da HP, ela faz uma demonstração junto ao Steve Jobs, e ele pensando que era basicamente o hardware que fazia funcionar a setinha do mouse, ela falou, não, é o software que dá o comando para o hardware funcionar. Exatamente. Cyber. E aí vem a pergunta: quem é que está comandando o computador? Somos nós. Não, é o software. É o software. Ah, e por isso que você fala da reprogramação, da gente programar um software e eliminar, quer dizer, na realidade a gente vai formatar e instalar por si, e instalar novamente. Começar do Agora zero. Começar do zero. Tempo inteiro. Volta, volta, por favor, por favor, por favor, volta. Voltar aonde? Volta, Aonde, cara? volta onde vocês pararam. Eu tava viajando. Volta, volta. O que que comanda o computador? O software, É o software. a programação, Sim, ok? mas aí você disse que não é a reprogramação, que é a afirmação consciente. Sim. Ou seja, o que que é Tá. a afirmação consciente? É uma reprogramação. Só que lá na Não, não, base, não, não, não foi isso, não foi isso que o Guilherme falou. O Guilherme falou outra coisa. O Guilherme falou é, formatar. e começar Formatar do é zero. tirar todas as informações, Sim, tira todas as informações sim. Primeiro é melhor fazer o backup. e faz Depende, é aí e que tá, coloca, Paulo. Se você pegar o backup, você está fazendo o quê? Dando valor para quê? tá dando informação mesmo do mesmo. Não, Mas não aí eu volta. vou Dando valor trabalhar o para o backup Guilherme, primeiro. passado. e não Você é vai Eu assim vou que trazer você o trabalhar, falou. passado deixar tudo de só o que eu novo. quero no backup e depois eu ponho lá de novo. Pois é. Não é E você backup. fica pondo Não é backup, backup, fica pondo Paulo. backup, fica pondo backup e não abre mão do backup. Não, é novo. É novo, é um novo software. Não é um novo software, é o Backup mesmo seria, software com novas informações. Como chega as novas informações? não, o backup, por exemplo, que eu estou tentando passar assim para o entendimento, seria a crença, porque a gente combate, a gente fica naquela, você fica com amor à sua crença. A verdade é essa. E quando você formata, você sabe, né? Define um novo formato, apaga as informações e gera um novo. Mas se Como você que gera? trouxer todo Como de que gera? volta, quando você trouxer todo de volta, você vai ter o quê? Hum, O mesmo computador com as mesmas Vai. porcaria. É. Vai Então, reviver, como que reviver, gera um reviver. novo? Mesmo eu pegando um computador totalmente novo. Eu acabei de comprar um totalmente novo, vou pegar o meu antigo e vou Vou pôr jogar os dados do meu todo o antigo. negócio lá dentro. É. Isso você está se Ah, referindo a uma metáfora de coisas negativas, não é isso? Não, também bem positivas. De positivas? Também. são todas as informações? E também Todas as de informações. outra coisa. Por exemplo, é, a mulher engravida. Chegou um espermatozoide e um óvulo. Não existe consciência? Sim, eu já falei que sim, desde a aula passada. Uhum. Não é um novo ser? Não é um novo computador sendo feito? Se Sim, fazendo?
Nem o homem, nem a mulher tem ideia de que está se fazendo. E quando está pronto, dizem que foram eles que fizeram. E que ainda vão continuar a colocar coisa do backup dentro do computador novo, para que ele funcione do jeito que o backup funcionava. O programa deles. O programa do papai e da mamãe. Papai, mamãe, sociedade, o que quer que seja que você queira colocar. Escola, religião, política, Positivo tudo ou junto. negativo, tá? Positivo ou negativo. E é Samir, isso, Tudo como junto. e é isso consegue que gera. esses determinados arquivos nocivos, vou falar de arquivos nocivos, vamos falar de, né, Tem. que fazem aquela máquina, no caso nós, perdemos a nossa performance. Aí eu vou falar também de software, né? De equipamento. E aí, às vezes, você não sabe explicar por que que aquele equipamento nocivo que você tanto, né, se ficou ligado, aquele arquivo que estava causando problema, e você tem a dificuldade de eliminar aquele arquivo que você sabe que não vai fazer bem para você. Mas aí que eu falo, você está tão ligado na crença, você ama tanto a sua crença que você tem medo do novo. Mas é mais ou menos isso. É que a primeira crença veio exatamente quando o espermatozoide ligou Ó, os com o. espermatozoides se fundiram. Gerou uma, uma empresa nova, gerou um computador novo, que já vem com tudo implantado, Com os registros acásticos. ok? E com Já coisa vem com nova, porque as informações do DNA lá esteve atrás. lá no criador e pegou as coisas novas, que ainda ninguém de nós aqui Aham. nos permite. E daí nós aqui, para não sofrermos, tentamos formatar eles da forma que nós conseguimos. E eles, ao tentarem ser, vamos chamar assim, sobreviver a toda essa bagagem de backup, 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 backup forçado e assim por diante, colocam freios de mão, colocam uma porção de coisa para se proteger. Naquele momento foi a melhor proteção, foi o melhor programa, o melhor software que eles conseguiram. Ou se calar, ou bronquear, ou explodir, ou virar, o que quer que seja. Usar droga, se matar, fazer o que bem entender. Fugir, estudar, tentar achar o melhor método, reprogramar, ensinar os outros a se reprogramar. Como eu consegui fugir? Como eu consegui me proteger? Qual é o firewall que funciona? Qual é o antivírus que pega todos esses negócios e não deixa chegar? Então, Amir, uma pergunta que eu queria fazer a você. Você então tem uma teoria que, como, né, alguns falam da reprogramação mental, que a gente não precisa fazer uma reprogramação mental, simplesmente a gente pode começar tudo do zero. Acho que E foi aí você assim. está dando a grande chave de como que a gente chega a essa origem de criador, essência, para a gente formatar e ser novo, como você falou. Só tem uma condição, tem que ficar inteiro no agora e em si e aprender que o outro nada mais é do que o meu espelho para que eu me reconheça. E eu sou o espelho dele para que ele se reconheça. Tem um autor do livro que você deve conhecer, né? Eu tenho até esse livro aqui, que eu lembro que até lá na minha formação do treinamento, ele falou muito desse livro, O Poder do Agora, e é basicamente o que você está falando. Eu até cheguei para a Carla e falei para ela, Carla, viver o agora. O agora é exato momento que estamos aqui presentes. O passado já passou, porque na realidade o presente
Eu estou falando com você e o tempo está correndo, então já está virando passado, né? E o futuro ele vem pela frente. Então, às vezes como que você consegue explicar? Às vezes, você também vai quebrar uma teoria das pessoas que ficam fazendo planejamento, planejamento, planejamento. E aí, sei lá, atravessou a rua, atropelada, já era o planejamento. Exatamente. Como pessoas, por exemplo, que guardam riquezas, guardam títulos, guardam um monte de coisa, e aí, puf, morreu. E aí? Não aproveitou, não usufruiu da vida, não curtiu o momento da nossa vida. É uma coisa que eu também defendo muito. Viveu agora. Agora é agora. Eckhart Tolle dizia isso. E está fora do tempo já. Vale a pena, gente. Einstein dizia, né? Você não consegue mudar algo se você estiver no mesmo processo. Ou seja, se você se considera uma vítima, você não vai conseguir mudar Essa essa re- crença. é, exatamente. Ou seja, de novo o espelho. Se você não, lá atrás do espelho, você não se auto tomar consciência de que você não é uma vítima, o espelho só vai poder representar vítima. A minha, me tira vou fazer uma pergunta aqui para você. O que seria o medo para você? E medo tem formas de proteção para a gente evitar o perigo, e tem um medo que nos trava, que nos impede de buscar o algo novo. Tudo bem? São consciências, ou seja, são é, palavras, todas as palavras que estão dentro do nosso dicionário são conceitos e que nós até ampliamos colocando diversos conceitos para a mesma palavra. Então, uma laranja ou o laranja de um crime ou laranja de alguma coisa, nada tem a ver com a fruta laranja, que também É, não tem nada a ver com a cor da laranja, é, que também não tem nada a ver com N situações de uma única palavra. Mas o Criador só consegue passar para mim, como o Paulo recebeu aquela canalização, ele passa e eu, dentro da minha caixinha de palavras que eu conheço, que eu estudei, que eu me permiti viver somente dentro delas, eu quero agora transmitir isso para fora. Como eu vou transmitir uma emoção, um sentimento para fora, quando ele é único e exclusivo meu? Eu vou ter que usar palavras. Eu vou ter que começar a explicar conceitos de cada palavrinha, de cada frase, para as pessoas que eu quero transmitir isso. Por isso eu estou fazendo todas as vezes a pergunta, as mesmas. As mesmas frases da live o que é ser consciente? Quando eu estou consciente? Eu sei que eu estou consciente? As perguntas são as mesmas. E cada live muda completamente. Por quê? Porque cada um de nós está dentro de sua caixinha, podendo ampliar essa caixinha ou não. Então, aquilo que eu falei sobre o espelho, a afirmação consciente. Lá para trás, eu fazia o Ho'oponopono, eu fazia um monte de coisa que é afirmação, 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 afirmação repetida. Eu fazia lá para trás, meu filho e a família inteira me ensinou eu rezar o Pai Nosso, Ave Maria, bababá, não sei das quantas, tudo, isso é uma programação. Você vai. claro, É uma programação. claro. Vai indo.
todos os acontecimentos que vão ocorrendo durante a nossa trajetória de vida são programações que, mesmo que a gente não esteja consciente, aí eu vou pensar no inconsciente, vão chegando na gente. Exatamente. E aí, enquanto você tentar ir lá para trás, reprogramar, tentar fazer qualquer outra coisa, você volta sempre lá e está alimentando o cachorro que você não quer que tenha força. Como o exemplo que eu dei para o Paulo, né? Nós temos dois cachorros aqui dentro da nossa mente. Um raivoso e outro bonzinho. Qual dos dois ganha a briga? Aquele que eu alimento. Isso. Ô, Amir, Fala, Paulo. Se você por alimenta bem. exemplo, eu vou colocar só um exemplo aqui. Quando, por exemplo, num exercício de visualização, certo? Hum. Era Quando a para eu pessoa fazer um sabe, exercício hoje com vocês, mas como o Guilherme veio, eu não Ah, veio, não, eu vai ficar de quero. novo. Tô com Não, de tudo novo pronto. não. Você falou que era outra aula. Pois é, vai ser a outra, então. Ai, não, por favor, a gente já é a segunda vez. É a 15ª, na minha contagem. Já são 22 e Ah, eu acho que 27 chega a aí, ó. ficar com a minha barriga doendo, amiga, porque você sempre fala que vai fazer e no final acaba não fazendo. Seja rápido, breve, Paulo, por favor. tá, quando você vai fazer esse exercício, por exemplo, quando a pessoa tem, vamos imaginar, por exemplo, visualizar algo que a pessoa queira no futuro, ou queira ser. Quando ela sabe esse propósito, essa visualização fica mais nítida, né? Você consegue visualizar com mais detalhes, com mais facilidade. Porém, quando a pessoa não sabe, ou quando ela não tem a motivação, a energia, ou a autoconfiança, ela não vai conseguir fazer uma visualização, eh, uma boa visualização daquilo que ela quer. Porque ela, na realidade, ela tem dúvida. Então, partindo dessa questão da visualização, isso está muito relacionado à questão da expansão, né, da consciência. Uhum. Quando eu sei, quando eu acesso algo que me dá certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu quero. Como você sabe que sabe? Como você sabe que não sabe? Como você sabe que você é que está no teu eu? Controle, comando. É. Eu acredito que seja pelo sentimento. Às vezes você sente que aquela coisa faz sentido, que se conecta com você. Ah, mas E claro às que faz vezes não. sentido, mas claro que faz sentido eu ter 1 milhão dentro da minha conta. Mesmo que não seja eu que preciso do 1 milhão, mas querem ver. Faz bem, faz sentido, realmente. Agora, enquanto eu achar que o que os outros querem ver na minha conta, mas eu não considero assim, eu não vou ter o 1 milhão. Isso é uma coisa que você está querendo relatar, é o seguinte, às vezes as pessoas não conseguem entender como que uma pessoa é tão feliz e realizada com tão pouco, e aí querem empurrar uma coisa porque é um modelo, porque é o sistema, não, porque tem que ser não sei o quê, não, mas às vezes o cara, ele se sente feliz e realizado porque o que ele possui, que para ele é maravilhoso. Por isso que existe uma diferença de, né, pessoas que são muito ambiciosas e querem pôr alguma coisa numa pessoa que ela, na essência, não é, porque tem vários exemplos aí sobre isso, né? Eu vou dar. Quer ver um exemplo mais recente aí? Que ninguém conseguiu acreditar que aquele jogador do Flamengo, que eu sou Flamengo, né? O Adriano, largou toda a riqueza que ele tinha, que ele estava lá na Itália, cheio do dinheiro, e ele quis ir jogar no Flamengo, que estava cheio de problema, mas era o clube de coração, voltar para a comunidade dele, para os amigos dele, para a família deles, e todo mundo chamou ele de maluco, e ele virou uma pessoa realizada. O cara abriu mão de muita coisa. E às vezes você quer empurrar nas pessoas, por isso que eu acho que é errado você ficar impondo as coisas para alguém,
se não é o meu vontade. Eu não quero, eu quero ficar assim, nessa minha vivendo bem, claro, me sobrevivendo, ter uma vida bacana, mas para que que eu vou ter, você vê aí as pessoas, os relatos dos milionários, bilionários, que o cara não tem tempo nem de administrar nada. Aquele cara Warren Buffett, que é o maior investidor dos Estados Unidos, ele é um velhinho de quase 90 e poucos anos, que ele tem mais de 50 anos a mesma secretária, vive no mesmo lugar, na mesma casinha, e ele é bilionário. E ele faz os hábitos iguaizinhos que ele fazia, parecendo uma pessoa até simples, comum, mas ele está bem. Perfeito. Guilherme, só um pedido, não uma mudança, tá? As palavras você, alguém, nós, etc., Sim, nunca fazem nada. Nada. Elas existem no verbo, na conjugação do verbo, mas elas não fazem, não mudam a realidade. A única palavra que muda a realidade chama-se eu. E não quando, sou eu. e quando eu digo você, você, você na minha frase, porque nós aprendemos desde o primário que no português não se escreve eu, só se escreve você sempre na terceira pessoa e sempre no minúsculo e assim por diante, mesmo que lá nos Estados Unidos o I é sempre maiúsculo, aonde quer que seja que apareça na frase, Isso, é... não me ponham no meio, tá, das tuas conversas, certo. ok? Eu ia te falar isso. É sempre eu na primeira pessoa, viu? Quando você fala de você, quando você fala do teu eu, use o eu, não use você, alguém, todo mundo, tal, 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 e assim por diante. Vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida. E É, na fala, na fala falada, ou seja, no se expressar por som, o eu, com qualquer coisa que venha depois, tem uma força que saiu da boca, Poderosa. meu amigo, é uma flecha que não volta mais. Ela vai atingir alguma coisa. Então, eu entendi, sou cabeludo. Eu sou cabeludo. Apesar de você ou qualquer um perceber que eu sou careca. Não me interessa, eu sou cabeludo. entendi. Ok? Sim, Então passe a, a se expressar dessa forma para que melhore bastante para você próprio, se quiser. Já está tentando mudar o HD interno dele. mas está Já certo. entrando com Eu os falar mesmo, positivos aí, viu? As eu próximas acho vezes eu vou falar assim, ó. Eu? Quando você falar você, alguém, qualquer coisa, nós, vou dizer eu? Não, Só para dar um susto. Então não se assuste. já fez isso outras vezes, eu lembro. Há E 2 anos atrás, sempre falando, nós quem? Nós quem? Quem é nós? Me tira da sua, me tira dessa. Eu lembro de você ter falado várias vezes isso. Me tira dessa. para Você fala por muita você, não gente, fala por isso mim. passa 2 anos, 5 anos, a caixinha dele não consegue mudar. Então, e não tem nada de errado colocar o eu, porque Nem o isso não é você, egoísmo. nem ninguém, mas tudo bem. Não Só tem nada de errado falar eu. Não é egoísmo. É porque eu vim na frente mesmo, inclusive como um pronome pessoal. e Se o não fosse tão importante, não egoísmo, viria na frente. e o egoísmo é uma das coisas importantíssimas na vida de todo mundo. Sim, Não é um pecado. Muito pelo não é pecado. Mais uma crença. fala que a outra é egoísta, no caso que você está se referindo a mim, é a questão do ego, né? Eu, né? O seu eu. Você vê o eu primeiro. Porque eu apenas estava dando o exemplo de que as pessoas gostam de impor coisas que, no caso, eu estou gosto de satisfeito com a impor vida. coisas, eu É, gosto de impor coisas
Fica bem Porque, diferente. é, porque o eu nosso está satisfeito com a realidade que ele está vivendo. E tem aquela outra pessoa que o eu dela não está feliz ou está incomodado. E é quando você falou, eu entendi muito bem a sua mensagem. Eu, eu tenho capacidade de mudar a realidade da minha vida se Agora, eu quiser. agora. Agora, Você está fazendo isso Agora. 100% do tempo. Você está criando, eu estou criando, a Carla está criando, o Paulo está criando, todos os seres, todos, inclusive o computador, o microfone, estão criando a sua realidade de agora. Por estar aqui presente, por estar funcionando, por não estar funcionando, por deixar de funcionar, por o que quer que seja. sim. Então é isso, gente. Para hoje eu acho que deu, né? Porque eu mexi com muita minhoquinha. Só para Carla não me dizer que eu não me preparei, eu me preparei, tá? Tô com o áudio aqui pronto, mas eu vou deixar para a próxima, tá? Coloca no grupo. Não, Ah, não, por de favor, no maneira, grupo. A tela mental. ó, tá aqui, ó, Para prontinho. localizar sua tela mental, feche os olhos e mova-os levemente acima da linha do horizonte, em um ângulo de aproximadamente 20 graus. A área que você percebe com sua mente é sua tela mental. Sem usar suas pálpebras como tela, sinta sua tela mental se expandindo para fora do seu corpo. Para otimizar o uso da sua tela mental, projete imagens ou figuras mentais na tela, especialmente imagens coloridas. E esse é o caminho, tá? Caraca, amigo, hoje seria fascinante fazer isso. Por favor, passa para mim. Não, isso aqui é parte comercial do meu curso lá de fora. Esse vai, se ficar, ele não vai ficar nem na live gravada no YouTube, ele vai ficar dentro do grupo dos que assistiram, tá? Dos que estão participando das lives. Mas no Ah, YouTube não vai. esse, esse, esse exercício da tela mental é mais ou menos aquilo que Vadim Zelande falava, né? De fazer os filmes, né? E colocar pedaços em pedaços e depois ele colocar em ação, é É, isso? só que aqui eu tô usando coisas bem mais potentes. Por exemplo, eu vou pôr você dentro de uma parede. Da parede. Você tinha falado isso. E você vai estar dentro da parede. E você vai saber que está lá. E você Você vai vai. saber que vai estar aqui na tela. E vai saber que está sentada na tua casa. A questão da ideia da parede é você vai ter a capacidade da sua mente sentir o frio da parede, sentir a tinta da parede, sentir a textura da parede, como se você estivesse dentro da Saber se parede. tem um cano rompido, aonde. Saber se tem um trincamento. Saber o que você quiser. Fazer isso. Quem fazia isso? Não era o Hélio Couto, não. Não sei, Que eu ele sei. entrava na sala antes de fazer a palestra, ele entrava na sala onde ele ia palestrar e ele conversava com tudo. Ele conversava com as cadeiras, com a mesa, com o quadro, mas tinha que estar sozinho, ele sozinho dentro da sala. Quem fazia isso? Lembra? Paulo, lembra? Não faz Não, parte É do meu. o Hélio? Não faz parte da minha, não da lembro, minha não lembro. consciência. Está lá no inconsciente. Mas eu Acho que é o lembro Hélio. dessa questão aí, sim. Agora eu não lembro quem foi a pessoa, né, que fazia isso. Aham. Ele sempre conversava com a matéria, né? Matéria, Uhum. partícula, onda, né? Mas tangível, antes de começar a palestra dele e pedia permissão. Essa é a ideia. É o que eu faço com vocês. Eu peço permissão para estar aqui o tempo inteiro. Gratidão, E viu? me dou a permissão de estar aí com vocês. Não sei por quê, uma sensação enorme que hoje é uma sexta-feira maravilhosa. Então, ótimo final de semana para todos. Tá ótimo. Então,
Gratidão a Gratidão. todos. Beijo no Boa coração. noite. Deus esteja com Gratidão. todos vocês. Deus, o que vocês quiserem, chamem de Criador do que vocês quiserem, tá? E sabe Ah, que só Ele uma, está. Quero vocês uma gostem. informação. Hoje é meu aniversário de novo. Sério? Que Foi bom. ontem, hoje, amanhã eu também estou fazendo aniversário. Ah, Tá é? bom? Então, Sim, parabéns para mim. parabéns para você. Parabéns. Como é que tá o neném? Lindo, 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 maravilhoso. Fofíssimo, depois eu te mando a foto. Legal. Fiquei muito nervosa, orgulhosa. Nossa, sensações indescritíveis. Depois eu te conto como foi. Combinado. Parabéns para vocês todos. Uma ótima Gratidão. semana. Até a semana que vem. Cheguem no horário. Façam que nem o Paulo, que ele chega no horário. Sim, perdão. Aí a gente pode começar mais rápido e terminar fazendo algumas coisas que vocês querem. E entrar e sair da parede. Isso. Perfeito. Um abraço para Gratidão. vocês. Um Tudo de abraço. bom. Boa noite. Gratidão. Boa Tchau, tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.